Inscreva-se aqui em nosso canal. Estamos iniciando mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar de uma notícia que rodou o mundo inteiro. E ainda está rodando o mundo inteiro através de todas as imprensas aqui locais do Brasil e das imprensas internacionais. E vem nos chamando a atenção sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. E a gente vê, em meio ao caos, igual o caso que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, nos municípios do Rio Grande do Sul, sempre o ser humano mostra o seu lado verdadeiro, o seu lado original, se ele é uma boa pessoa ou se ele é uma má pessoa. E nós vimos isso aí claramente, uma montoeira de heróis aí que surgiu sem usar capas, essas pessoas que estão trabalhando voluntariamente, salvando os irmãos, salvando aí animais que estão perdidos, afinal eles também não têm culpa do que está acontecendo. A culpa é do ser humano, que destrói aí o planeta, que vai destruindo o meio ambiente e que vem causando aí esses desastres. E eu sempre falo isso, durante essas grandes crises aparecem o lado bom e o lado ruim do ser humano. Você vê que tem gente saqueando as pessoas que tiveram a casa invadida pela enchente. Parece uma piada, mas é verdade. As pessoas não aprenderam nada com a enchente. A maioria das pessoas são pessoas de bem. Estão salvando as outras pessoas, estão ajudando. Mas ainda tem as pessoas fazendo aí o mal às outras pessoas. Infelizmente, uma triste notícia isso. E também vemos o governo brasileiro que está fazendo alguma coisa. Eu não estou falando que não está, porque ele está fazendo. O exército está lá, Tem muita coisa sendo feita pelo governo brasileiro. Mas preocupado com fake news que pode estar surgindo. Porém, eles estão preocupados com fake news. E é claro que é um motivo para se preocupar. Fake news não pode existir. Realmente, eu também concordo. Fake news é uma coisa terrível. Destrói vidas, destrói pessoas. Não pode existir. Mas quando você está em uma embarcação e a sua embarcação está furada, o que você vai pensar primeiro? Em tampar o furo da embarcação, do seu barco que você está? Ou você vai pensar primeiro em achar quem é que fez o furo no barco? Então não é uma história sem pé nem cabeça. Culpados podem ser procurados depois. Agora todo o esforço é para ajudar os irmãos gaúchos. Isso é a minha opinião, entendeu? Independente do que eles façam depois. Mas agora os esforços têm que ser concentrados para ajudar o Rio Grande do Sul. E se não me basta isso, o que me aparece? Me aparece a turma lá do Nordeste dizendo, não, nós vamos apoiar o Rio Grande do Sul, porque eles estão lá no momento de enchente, nós vamos ajudar sim, mas quando acontecer com o Nordeste, nós também queremos o apoio igual, da mesma forma. Como se o Nordeste fosse um bando de coitados, como se o Nordeste não recebesse nenhum apoio. O Nordeste já teve presidentes da República, inclusive o atual é nordestino. Se o Nordeste não tem, evidentemente, foi por mal gestão dos governos, dos governantes que passaram por lá. Porque senão teria. Por que o estado de São Paulo é um estado desenvolvido? Você acha que foi por mal gestão? Claro que não. Foi por gestões boas que tiveram. E aí ele está mais numa situação melhor. E os estados do Nordeste, sempre governados pela esquerda, que eu não estou mentindo, vocês podem pesquisar aí, ver que o Nordeste recebeu a transposição do Rio São Francisco, foi terminada no governo Jair Bolsonaro, que nós vimos, toda a imprensa notificou, foi no governo do Bolsonaro. Quem começou foi o governo do Lula, começou, mas não finalizou, e não vai dizer que não é que teve tempo. Porque o Jair Bolsonaro teve apenas 4 anos para mandar e conseguiu terminar a obra. Mas o partido de esquerda está mais preocupado com eles próprios do que fazer políticas sociais que beneficiam aí a população. Nós sabemos muito bem disso. Inclusive, ele poderia ter feito muita coisa. Eu vi, inclusive, usinas de biodiesel, que muita gente viu,
que o atual presidente, na outro mandato que ele teve, dizendo que gerar biodiesel ia fazer isso, que ia fazer aquilo, e depois as usinas de biodiesel abandonadas. Eu ainda não consegui ver aqui na minha região praticamente nada de biodiesel. Então, para que construíram tudo aquilo? Mas que não deu em nada, não deu resultado nenhum, então e ficam em falácias, infelizmente. No caso do Rio Grande do Sul, eles estão fazendo alguma coisa? Estão fazendo, mas é a obrigação deles fazer. O povo gaúcho precisa agora, nesse momento, é de apoio. E sobre o Rio Guaíba, nós não temos muito o que falar, porque você vê que as cidades, elas foram criadas aí em torno do rio, entendeu? Então, um pouquinho que o rio subiu o nível, lá uma planície, né? Um pouquinho que a água subir o nível, ela vai chegar e vai alagar tudo que tiver pela frente. Não tem como, entendeu? Ali a região é típica assim. O problema é você também fazer casas em encostas de morro, não tem como você fazer. Você está sobre o risco aí de deslizamento. O problema que houve ali foi que construíram muitas residências próximo ao rio. Então o rio subiu um pouquinho, ele já causa aí problemas. E já causou outras vezes, porém nunca em um nível tão alarmante, né? Atingindo aí milhares de pessoas, né? O maior problema agora da atualidade chegando lá é realmente o frio que vem com tudo, e aí os irmãos gaúchos ficam aí bem prejudicados realmente com o frio. E também pode vir a prejudicar aí a produção de arroz. A gente sabe que a maioria dos arrozes vem do Rio Grande do Sul. Arroz, feijão, trigo. Então é um estado, um potencial muito grande que o estado tem para gerar aí a economia, para girar a economia do Brasil. Infelizmente, quando acontece uma coisa igual aconteceu, é um prejuízo imenso para as pessoas que estão lá, é um prejuízo para a nação inteira, né? O Brasil vai ter que ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul, não tem saída, tem que ajudar, e vai levar muito tempo para ser reconstruído, e talvez nem seja viável construir de novo as cidades no lugar onde ela foi, por causa exatamente aí das enchentes, que podem novamente colapsar aí as ruas. Deveria ser feito um estudo, né? Porque a geografia do terreno realmente prejudica bastante o escoamento da água. E aí, quando chove igual choveu, acaba causando aí o problema que causou e deixa muitas pessoas fora de casa sem as condições de abrigo, né, e de casa, de moradia, igual aconteceu. As pessoas têm que sair e ir para os abrigos, né, para poder salvar as suas vidas. E você faz isso, você vê uma meia dúzia de pessoas, infelizmente, indo lá e saqueando as residências. É inacreditável uma coisa dessa, pensar que um ser humano tem a capacidade de fazer isso com outro ser humano que já está passando por dificuldades, que vai ter que reconstruir a sua casa, vai ter que reconstruir a sua vida, perdeu o veículo, perdeu tudo. E o que sobra, as pessoas que têm má fé ainda vão lá e fazem uma coisa dessa. Então, colocar policiamento para evitar esse tipo de coisa, porque é um absurdo o que está acontecendo lá. Infelizmente, foram vítimas aí, e as cidades, como eu sempre falo, nunca foram um lugar bom de se morar. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que a cidade não é lugar de se morar. Está lá Sodoma e Gomorra como exemplo. Foram cidades aí, foram perdidas na época da Bíblia e que Deus castigou. Então a cidade você tem que fugir fora. Se você tiver saída, você tem que arredar fora. A cidade é um local terrível que muitas vezes, quando acontece um desastre, acontece em grandes proporções. E as chances de sobrevivência serão muito menores na cidade do que na vida rural. As pessoas têm que ter condicionamento físico e preparo. É o mínimo que a pessoa tem que saber, é nadar, uma boa natação, fazer exercício físico, para que você tenha um condicionamento. Quando acontecer um desastre igual esse, você ter um preparo para você estar lidando com essa situação. Então, no mais, eu agradeço a todos que ficaram no nosso vídeo.
Esperamos todos vocês no nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Até lá, fiquem todos com Deus.